Fala torcida cruzmaltina! Bem-vindos ao canal Vasco News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do nosso gigante da colina. Antes de tudo, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Vascão. Agora, vamos para a notícia. Ontem o futebol brasileiro foi sacudido por um resultado tão inesperado que parece até mentira. O Santos, de Neymar, acabou sendo atropelado pelo Vasco da Gama em pleno Morumbi e o placar foi histórico, 6-0 para os cariocas. A goleada virou assunto em todos os cantos do país, mas o que mais chamou a atenção foi a reação de Neymar, que saiu de campo chorando e minutos depois detonou o Vasco em uma entrevista cheia de frases pesadíssimas. Neymar não conseguiu conter a revolta e disparou palavras que já estão causando polêmica. O camisa 10 afirmou que é uma vergonha gigantesca um clube do tamanho do Santos perder para o Vasco, e ainda mais com um placar tão elástico. Para ele, foi um vexame que mancha a história santista e que jamais poderia ter ocorrido. O tom era de desabafo, mas também de ataque direto ao adversário. O craque deixou claro que não aceitava o que tinha acabado de acontecer. É inadmissível, repetiu várias vezes, mostrando que o resultado mexeu profundamente com seu orgulho. Neymar frisou que o Santos é muito grande para ser humilhado logo pelo Vasco, clube que, na visão dele, há anos só briga para não cair e não conquista absolutamente nada relevante. As palavras inflamaram ainda mais o debate porque não se tratava de uma crítica ao próprio elenco, mas sim de uma provocação direta ao Vasco. Neymar afirmou que perder é algo que acontece, mas perder para o Vasco por goleada é algo que passa dos limites. Para ele, foi uma das maiores decepções que já viveu dentro de campo, justamente porque não havia lógica em ser atropelado por um rival que vive de crises. A revolta de Neymar parecia não ter fim. Ele declarou que o Santos não poderia jamais se rebaixar a esse ponto e que a derrota representava uma das maiores humilhações da história recente do clube. O craque disse ainda que a torcida não merecia passar por isso e que os jogadores precisavam ter vergonha na cara para não permitir um placar desse tamanho. Em outro momento, Neymar fez questão de ressaltar que não via mérito tão grande assim no Vasco. Para ele, a goleada aconteceu porque o Santos entrou apático e sem alma, e não porque o time carioca tivesse jogado o futebol da vida. Essa fala foi recebida como uma afronta pelos vascaínos, que rapidamente começaram a responder nas redes sociais. O camisa 10 também bateu na tecla de que o Vasco não assusta ninguém. Ele lembrou que há anos o clube luta apenas para fugir do rebaixamento e que não conquista títulos de expressão. O Santos não pode ser humilhado por um time que vive brigando para não cair, afirmou em alto e bom som, em um ataque que acendeu a fúria da torcida vascaína. Neymar ainda disse que aquela noite representava um dos capítulos mais tristes de sua vida esportiva. Segundo ele, foi doloroso ver a camisa do Santos, tão respeitada e temida, sendo atropelada por um rival que sequer figura entre os protagonistas do futebol brasileiro. O craque admitiu que saiu de campo chorando de vergonha, e não apenas de tristeza. As declarações do atacante rapidamente viralizaram e dividiram opiniões. Parte da imprensa criticou Neymar por desmerecer o Vasco, enquanto outra parte concordou que um clube da grandeza do Santos não pode aceitar ser derrotado dessa forma. Mas a verdade é que as frases fortes incendiaram ainda mais a rivalidade entre as duas torcidas. Do lado santista, muitos torcedores se identificaram com a fala de Neymar, pois realmente sentiram a derrota como uma humilhação. Porém, para os vascaínos, as palavras foram encaradas como soberba e falta de respeito. A torcida cruzmaltina rebateu lembrando que, independentemente das críticas, o que ficou para a história foi o 6-0 no placar. Neymar não parou por aí. Em determinado momento da entrevista, ele chegou a dizer que o Santos precisa se olhar no espelho para entender como foi possível ser atropelado justamente por um clube que vive de crises internas, troca de técnicos e problemas com o elenco. Para ele, o vexame não pode ser tratado como um acidente, mas sim como um alerta urgente. O craque também chamou a goleada de mancha na história e disse que nunca vai esquecer o que aconteceu no Morumbi. Em tom pesado, afirmou que sentia vergonha de estar em campo naquela noite e que jamais imaginou viver uma humilhação desse tamanho defendendo o Santos. Para muitos, foi um dos desabafos mais duros já feitos pelo jogador. A cada frase, Neymar aumentava a polêmica.
Ele afirmou que se sentia envergonhado não apenas como jogador, mas como torcedor do Santos. Disse que se fosse um simples torcedor nas arquibancadas teria abandonado o estádio ainda no primeiro tempo, tamanho o vexame que o time proporcionou. Do lado do Vasco, a festa foi proporcional à dor do Santos. Jogadores e torcedores comemoraram a vitória como uma das maiores da história recente do clube. Muitos vascaínos ironizaram Neymar, afirmando que as lágrimas dele foram a maior prova de que o Vasco ainda é capaz de assustar até os maiores craques do mundo. Mas Neymar não deu trégua. Ao ser questionado sobre a festa vascaína, ele rebateu dizendo que o Vasco pode comemorar, porque vitórias assim são raras e não devem se repetir. Segundo ele, não dá para normalizar um clube que vive no fundo da tabela aplicando uma goleada no Santos. Esse tom explosivo deixou claro que o jogador não queria apenas criticar, mas também provocar. A sensação era de que Neymar tinha saído da partida não apenas derrotado, mas irritado e disposto a desabafar contra tudo e contra todos. Enquanto isso, não se esqueça de curtir e compartilhar nossas atualizações para continuar acompanhando tudo sobre o gigante. Nas redes sociais, a entrevista gerou um tsunami de comentários. Torcedores do Santos apoiaram Neymar, dizendo que ele apenas falou a verdade que precisava ser dita. Já os vascaínos trataram de transformar cada frase dele em combustível para zoações, memes e provocações. A realidade é que, além do 6-0 histórico, a entrevista de Neymar se tornou o grande assunto da rodada. As frases fortes, os ataques ao Vasco e o choro dentro de campo transformaram aquela noite em um episódio que não será esquecido tão cedo. Para muitos, Neymar exagerou no tom. Para outros, ele apenas deu voz ao sentimento de indignação que a nação santista carregava naquele momento. Mas uma coisa é certa, o desabafo do craque deixou claro que a ferida aberta pelo 6-0 não vai cicatrizar tão rapidamente. No fim, o saldo da noite foi um contraste absurdo. De um lado, o Vasco em êxtase comemorando a goleada, do outro, Neymar chorando, revoltado e detonando o rival de forma bombástica. Uma noite que ficará marcada como uma das mais polêmicas da história recente do futebol brasileiro. Neymar também deixou no ar que não vai esquecer tão cedo o que aconteceu contra o Vasco. O craque afirmou que a goleada ficará marcada como uma das piores páginas de sua carreira, e que essa lembrança vai persegui-lo por muito tempo. Segundo ele, não é apenas uma derrota, mas uma ferida aberta que mexeu com sua honra e com o respeito que sente pela camisa do Santos. Outro ponto que chamou a atenção foi o momento em que Neymar insinuou que faltou comprometimento dos companheiros dentro de campo. Ele disse que parecia que alguns jogadores não tinham entendido a importância do jogo e que, contra rivais como o Vasco, não dá para entrar desligado. Essa fala gerou ainda mais repercussão, já que muitos interpretaram como uma crítica direta ao elenco. A torcida vascaína, por sua vez, não deixou barato. Muitos torcedores aproveitaram para ironizar Neymar, afirmando que o choro dele era o maior troféu que o Vasco poderia conquistar naquela noite. Nas redes sociais, viralizaram vídeos comparando as lágrimas do craque com a festa da torcida cruz-maltina, criando ainda mais combustível para a rivalidade. A entrevista também repercutiu fora do Brasil, já que Neymar é um jogador de relevância mundial. Alguns veículos internacionais destacaram o tom agressivo usado pelo craque contra o Vasco e apontaram que a reação dele mostrou como a derrota foi realmente sentida como um vexame. A imagem de Neymar chorando e criticando o adversário correu o mundo e gerou comentários até de torcedores estrangeiros. No fim das contas, o que era para ser apenas mais uma rodada do futebol brasileiro acabou se transformando em um verdadeiro terremoto. A goleada do Vasco e o desabafo explosivo de Neymar criaram um episódio que vai ecoar por muito tempo. O craque deixou claro que se sentiu humilhado, a torcida do Vasco respondeu com festa e provocação, e o Santos, no meio desse fogo cruzado, agora precisa lidar com uma crise que pode abalar toda a temporada. Apresentamos notícias do Vasco diariamente. Inscreva-se e deixe o seu like para continuar recebendo novidades do Vascão. Até o próximo vídeo. Saudações vascaínas!